O jejum é uma prática espiritual que tem sido realizada ao longo da história por diferentes culturas e religiões, incluindo o cristianismo. É um ato de abstinência voluntária de alimentos e, às vezes, também de outras atividades, com o objetivo de se aproximar de Deus, buscar orientação divina, quebrar vícios, expressar arrependimento e humildade, e fortalecer a espiritualidade. No entanto, o jejum não é apenas uma questão de privação física, é uma disciplina que requer uma compreensão adequada e uma abordagem equilibrada. Neste vídeo, exploraremos a forma correta de jejuar, fornecendo informações e exemplos práticos, embasados tanto na Bíblia quanto na experiência cristã. Vamos lá! O jejum tem uma rica história nas Escrituras Sagradas. Na Bíblia, encontramos muitas passagens que descrevem o jejum como uma prática espiritual significativa. Jesus, por exemplo, jejuou por 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério, Mateus 4 versículo 2. Além disso, o livro de Atos menciona várias ocasiões em que os primeiros cristãos jejuaram como parte de sua devoção, Atos 13 versículos 2 e 3, e também capítulo 14 versículo 23. Esses exemplos bíblicos fornecem uma base sólida para a prática do jejum entre os seguidores de Cristo. O jejum tem vários propósitos importantes. Primeiramente, é uma maneira de nos humilharmos diante de Deus e reconhecermos nossa dependência total dele. Em segundo lugar, o jejum pode ser uma forma de buscar a direção e a vontade de Deus em momentos de tomada de decisões importantes. Além disso, o jejum pode ser uma maneira de quebrar cadeias de vícios e comportamentos prejudiciais, permitindo que a pessoa se liberte e experimente a vitória sobre eles. Por fim, o jejum também pode ser um ato de arrependimento, um tempo de buscar o perdão de Deus e renovar nosso relacionamento com Ele. Existem diferentes tipos de jejum que podem ser praticados, dependendo da preferência e das circunstâncias pessoais. Alguns exemplos comuns incluem: jejum total de alimentos, e nesse tipo de jejum, a pessoa abstém-se completamente de alimentos sólidos e líquidos durante um período determinado. No entanto, é importante lembrar que o jejum prolongado de alimentos só deve ser feito com cautela e orientação adequada, levando em consideração a saúde e as necessidades individuais. Jejum parcial, nesse tipo de jejum, a pessoa restringe certos alimentos ou grupos de alimentos durante um período específico. Por exemplo, pode-se evitar a carne, o açúcar, a cafeína ou outras substâncias específicas. Jejum de mídia e tecnologia, e além do jejum de alimentos, também é possível jejuar de outras atividades, como mídia social, televisão, jogos eletrônicos, entre outros. Essa forma de jejum pode ajudar a focar a atenção em Deus e evitar distrações desnecessárias. Antes de jejuar, é importante se preparar adequadamente e buscar orientação. Primeiramente, é essencial orar e buscar a direção de Deus sobre a decisão de jejuar e o propósito específico por trás disso. Em seguida, é recomendável começar com um jejum de curta duração e aumentar gradualmente, conforme a pessoa se torna mais familiarizada com a prática. Além disso, é essencial cuidar da saúde durante o jejum. Aqueles que têm condições médicas específicas ou estão tomando medicamentos devem consultar um profissional de saúde antes de iniciar um jejum prolongado. É importante lembrar que o jejum não deve ser uma prática para obter atenção ou impressionar os outros, deve ser um ato pessoal de busca espiritual. Vejamos agora alguns exemplos práticos de como o jejum pode ser implementado em nossa vida diária.
Jejum semanal. Algumas pessoas escolhem jejuar um dia inteiro por semana, abstendo-se de alimentos ou apenas de certos tipos de alimentos, enquanto dedicam esse dia para oração, leitura da Bíblia e busca espiritual. Jejum intermitente. Essa prática envolve restringir a janela de alimentação diária para um período específico, como 8 horas, e jejuar pelo restante do dia. Por exemplo, pode-se comer apenas entre as 12 horas e as 20 horas e jejuar durante as outras 16 horas. Jejum de Daniel, baseado no exemplo de Daniel na Bíblia, Daniel 10 versículos 2 e 3, esse tipo de jejum envolve a exclusão de certos alimentos por um período determinado, como carne, doces e alimentos processados. Durante esse tempo, é incentivado o consumo de alimentos naturais, como frutas, vegetais e grãos integrais. Ao jejuar, é importante cultivar atitudes adequadas e manter expectativas realistas. O jejum não é uma forma de manipular o Deus ou garantir resultados específicos. É uma oportunidade para nos aproximarmos dele, buscarmos sua vontade e crescermos em nossa espiritualidade. É uma jornada pessoal que exige paciência, perseverança e fé. O jejum é uma prática espiritual importante que pode trazer benefícios significativos à vida de um seguidor de Cristo. Quando realizado corretamente, com propósito e orientação adequados, o jejum pode fortalecer a comunhão com Deus, trazer clareza em momentos de decisão, quebrar vícios e promover uma vida espiritual mais profunda. Que possamos buscar a Deus em nossos períodos de jejum, permitindo que Ele transforme nossos corações e nos guie em Sua vontade. Assim disse o Senhor em Mateus capítulo 6 versículos 6 e 18, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Obrigado por ter ficado até aqui, espero que esse vídeo tenha agregado conhecimento para a sua vida cristã e que você possa assim melhorar sua comunhão com Deus. Como forma de retribuição peço que deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima!